Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje nós estamos aqui na agência do Sicredi Interestados, aqui de Pinheiros. Estamos aqui no espaço Coworking, aqui da agência, onde outras pessoas, outras empresas podem fazer o uso. E nós agora vamos conversar com o Jalber, para que ele fale um pouquinho para a gente sobre vários assuntos que você pode entender e pode levar para a sua vida. Olá, Jalber. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente algumas dicas, algumas ideias para que as pessoas de Pinheiros que ainda não vieram até o Sicredi abrir sua conta, quais são as vantagens dele estar sendo um cooperado aqui do Sicredi. Como, por exemplo, quais são as tendências de mercado hoje que o Sicredi traz de positivo para que as pessoas possam também conhecer e possam fazer investimentos. Olá, Agnaldo. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço disponibilizado pela rádio. É uma satisfação enorme estar aqui, podendo trazer essa percepção da nossa situação financeira. Sem sombra de dúvidas, falar de cenário econômico neste momento ele é muito volátil, temos muitas alterações acontecendo, frente guerra, pandemia, né? Mas a minha percepção hoje de trazer para vocês aqui é que crises sempre aconteceram, situações difíceis econômicas sempre aconteceram, e trazer um pouco de uma percepção de certa forma, otimista sobre as informações que eu vou passar e ressaltar que todo o assunto que eu venha a abordar hoje aqui, com certeza, ele é muito mais amplo de acordo com a necessidade de cada associado ou pessoa que queira se vincular ao nosso modelo de negócio e nada mais certo do que vir até a agência e consultar um dos colaboradores para ter mais informações sobre o seu caso específico. Mas, indo direto ao ponto que trouxe a tua pergunta, que seria a tendência do mercado financeiro, há alguma coisa positiva para esse ano, né? A gente tende a fechar com um dos melhores resultados de PIB dos últimos anos, vamos fechar em média de 2,5% a 2,8% de crescimento. Situação essa que não vai se repetir no ano que vem. No ano que vem, a tendência do nosso país é ter um PIB de 0,5% de crescimento. Essa informação parece muito ruim quando se soa aos nossos ouvidos, né? Mas a gente está frente aí, né, uma luta com a inflação e estamos usando taxas de juros altas para combater isso. Ou seja, duas situações que tiram o poder de compra das pessoas. Então não quer dizer que no ano que vem as pessoas vão poder comprar mais. É que o volume comprado, ajustado a um preço, a um determinado custo, com a realidade do ano que vem, tende a não fazer um crescimento no PIB da economia. Mas não exatamente que seja uma situação tão pior que a desse ano. Ele vai ser de ajustes, ou seja, um mal necessário, porque todo mundo quer ter a inflação controlada, né? É importante também a gente ressaltar que nós somos um país exportador de commodities, né? Falamos aqui na região de Pinheiros, né? Agronegócio é o carro-chefe, né? E a gente tem hoje toda a economia lastreada em três grandes eixos, né? 60% de tudo que se comercializa no mundo, ou é Estados Unidos, ou é a União Europeia, né? Ou é o eixo da União Europeia, ou é a China. A União Europeia hoje, que é que está no pior cenário econômico, digamos assim, é a que menos tem repercussão no nosso modelo de negócio. Já os Estados Unidos é um grande concorrente nas exportações e a gente tem algumas coisas em vantagem em relação a ela que eu vou ilustrar, e a China é o público importador, ou seja, a nação que mais importa nossos produtos. Por que eu digo que nós temos alguns diferenciais positivos em relação a isso? Né? Os Estados Unidos está há 40 anos sem inflação, está, né, com uma taxa de juros elevada que para o cenário deles perturba a economia como um todo. E o brasileiro vive administrando inflação e taxa de juros altos. Ou seja, essa situação que não é boa para ninguém, pelo menos nós temos um conhecimento e uma condição habitual de tratar melhor em relação a isso. Então, nós temos esse cenário positivo em relação ao mercado, certo? Também eu acredito que, como peculiaridade do Brasil a nível de desafio em cenário econômico, é que esse ano nós estamos passando por um ano eleitoral. Então, temos essa incerteza que é muito particular para a nossa realidade aqui. Mas, por um outro lado, a gente sabe que, independente do governo que venha administrar o país, será um ano de menos volume de dinheiro de investimento. Então, é uma questão que internamente a gente tem algumas noções de direcionamento e sabe que é uma particularidade nossa. Mas sejamos brasileiros com fé em relação à questão econômica, porque com certeza vai ter situações positivas para o nosso lado. E ter uma instituição financeira como para apoiar, sem sombra de dúvida, é uma forte oportunidade de superar essa próxima crise que tem
assolar no nosso PIB, né? Mas qual é a sua dica, a melhor dica aí, para que as pessoas saibam como investir melhor a partir de agora, ou até Uhum. mesmo no próximo ano? Eu diria assim, não sei se nós somos a pioneira em vir para o Espírito Santo, mas nós somos a pioneira no sistema cooperativo de crédito a nível nacional. Então, e na nossa área de atuação, né, que atuamos aqui, Pinheiros foi a primeira agência. Então, sempre existem os desafios e as vantagens de quem inicia, né? Então, gostaria assim de reforçar que o nosso modelo de negócio ele é bastante particular. A nossa intenção é entender a necessidade de cada pessoa para direcionar um investimento que atenda a ela e que ela opte por trabalhar Sim. conosco os recursos. Então, nós não trabalhamos com recursos direcionados, não trabalhamos com aquilo que vem de maior necessidade ou coisas afim. Então, a gente costuma ter a palavra que usasse ali no início da tua fala, que é educação financeira, as pessoas saberem como melhor direcionar os seus recursos, né? E considerando isso, o Sicredi faz mais de 5 anos que está nos top 5 das análises financeiras. Então, a gente tem um reconhecimento internacional das 3 maiores agências de rating, né, de avaliação de instituições financeiras, nós temos no topo. E com uma grata satisfação e assim em primeira mão, né, eu estou publicando para vocês uma publicação que foi oficializada ontem ou anteontem pelo Banco Central, né, de que o Sicredi está hoje entre as 10 maiores instituições financeiras do Brasil, assumindo a liderança da maior cooperativa de crédito, sistema cooperativo de crédito do país. Então isso nos dá muita gratificação por chegar nessa situação, mas a resposta da tua pergunta vem no por que a gente conseguiu esses números, né? Colaboradores qualificados, simuladores que as pessoas possam fazer os comparativos, né? Análise do perfil de cada pessoa. A gente vê bastante coisas no mercado de aqui remunera tanto mais, mas na hora que a gente vai lá olhar aquilo com mais detalhes, tem as letrinhas pequenas, como eu digo, que é limitado a determinado valor, o dinheiro fica trancado por um prazo superior ao que a pessoa quer, né? Então, tudo que se tiver como link a essa nossa campanha, que ela é uma campanha de premiação, né, institucional, ela é só da nossa cooperativa, lá na parte do Rio Grande do Sul e na parte que tem aqui no estado, né, mas ela vem trazendo esse tipo de pensamento. Para quem é uma pessoa que tem uma economia de menos prazo, mais uma necessidade eventual, tem todos os privilégios que a poupança traz, distribuição de sobra, isenção de imposto de renda e situações nesse sentido. Para quem quer uma rentabilidade um pouco maior, mas não quer deixar o dinheiro trancado, tem os depósitos a prazo que estão aquela remuneração diária que acumulam de acordo com o que a pessoa vai aportando. Para quem quer uma remuneração um pouco mais diferenciada e tem um volume maior de recurso e consegue deixar um período intermediário o recurso administrando, nós temos a LCA, ou seja, já temos benefícios diretamente nos produtos, como diferenciação de remuneração. E ainda existe 2 formas de valorizar a pessoa que dá essa credibilidade para nós, que é ou com sorte, né, numa raspadinha instantânea, já fez um aporte, já pode ganhar algum brinde, como também sorteios em dinheiro, né, que a gente ainda tem nessa campanha mais 6 sorteios a serem feitos, 4 de R$10 mil e 2 de R$100 mil, que vão decorrer até o final do ano. Então, não somos direcionador de produtos, e sim gestores daquele produto que melhor se adequa a cada necessidade, né? Existem garantias para o investimento, para que as pessoas tenham mais segurança na hora de investir? Ótima pergunta. Essa pergunta ela sempre vem, né? Porque quando a gente concede crédito a uma pessoa, é a nossa credibilidade depositada na atividade que essa pessoa está exercendo, correto? Quando alguém faz uma economia com muito suor ou com dificuldade, ela também precisa confiar em alguém para fazer esse aporte, né? E eu gosto de falar nas questões das nossas garantias, né? Porque é muito comum a gente falar no fundo garantidor, né? Toda instituição financeira, para poder exercer suas atividades, tem que ter um fundo garantidor, né? E que é limitado a 250 mil, que é regulamentado pelo Banco Central. Então, isso que todo mundo tem, nós também temos, né? Associado a isso, existe a gestão da liquidez, né? Que é o volume de recursos que se toma versus o volume de recursos que se empresta. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de trazer para a comunidade aqui que nós normalmente emprestamos a metade ou pouco acima da metade, deixando uma boa reserva de recursos na administração financeira para não ter risco nenhum de honrar o compromisso de algum resgate ou algum saque, né? Mas existe um diferencial, que é muito grande e que o Sicredi tem como prerrogativa, que é o uso da sua reserva legal para cobrir alguma necessidade. Graças a Deus, nós nunca precisamos usar da nossa cooperativa, que
O sistema financeiro ele é um bom negócio, é rentável e a gente tem aí há décadas só acumulado resultados positivos, mas para entender a diferenciação, nós temos a nossa reserva legal para cobrir saldos emergenciais. Por ser um sistema, né, o SI de Sicredi, caso alguma cooperativa viesse a ter alguma dificuldade, a central, a união estadual de todas as cooperativas daquele estado, faria um aporte para fazer com que essa cooperativa conseguisse sanar esse problema emergencial. Se aí fosse alguma coisa que a gente não tem nenhum exemplo dentro do Sicredi para ilustrar, que fosse bastante grande, o sistema nacional entraria com esse aporte. Então, ou seja, como cooperativa de crédito, o único sistema que tem essas 3 esferas de garantia dentro dos seus próprios recursos é o Sicredi. Ou seja, se alguma cooperativa tiver alguma necessidade, a gente faz essa cobertura, digamos assim. Gostaria só de registrar que, ao contrário do sistema financeiro tradicional, que tem uma ou duas garantias para os seus investidores, o Sicredi apresenta 5. A nossa economia ela gira a maior parte em cima do agronegócio, seja ele para o pequeno ou para o grande produtor, na verdade, aqui na nossa região. O que você apresenta através do Sicredi? A gente sabe que o agronegócio hoje representa 1/4 praticamente do PIB. É um grande negócio, pujante, né? Numa indústria finita, que é o uso da terra, num consumo infinito, que é a população. Então, é um ótimo negócio, né? Estamos enfrentando algumas peculiaridades, né? Enquanto a inflação que assola problema para toda a sociedade está na casa dos seus 10, 12%, o agronegócio tem uma inflação de custo de produção que pode, em algumas categorias e algumas atividades, chegar até 50%. Então, ou seja, os anos bons que tivemos anteriormente traz com que essa safra atual ela seja um pouco de menor margem e de maior criticidade na análise, né? Então, existe dinheiro, a gente tem bastante fonte de recurso. Então, o que cabe à instituição financeira, que é analisar o crédito das pessoas e ter recursos para emprestar, existe essa situação bem interessante. Nós temos um bom know-how de velocidade de operacionalização, temos liquidez para poder atender os associados, né? Só que existe a equalização, que é o governo entrar com a diferença da taxa com que ele quer que seja operada aquela linha de crédito. Então, esse ano, uma das coisas que nós estamos passando é atraso um pouco nas entregas dos recursos devido à equalização. Por que está acontecendo esse atraso? O governo precisou investir muito dinheiro em pandemia, em outros gastos e coisas afins, né, correlacionadas a isso, e devido a essa redução de margem, o que aconteceu? A análise das operações de crédito, a capacidade do produtor de comprovação, de capacidade de pagamento, de garantia, ela houve também alguns ajustes a serem feitos. Então, o que eu recomendo para o público do agronegócio? Né? Que tenha parcimônia em relação a novos investimentos, porque as linhas de investimentos são as que estão tendo maior dificuldade de acesso de recursos, até porque pensar com toda essa conjuntura que nós já falamos em longo prazo pode não ser um momento, um apoiador do controle da inflação e N coisas afins nesse sentido, né? Mas, por um outro lado, tem que se entender que a gente está num dos melhores mercados que se tem, né? E os juros tiveram uma evolução muito grande num curto espaço de tempo. Eu uso até em alguns exemplos quando eu falo com a equipe, nós tínhamos ali juros na casa de 5% a 6%, quando a Selic chegou naquele número histórico de 2%. 5% a 6% em contrapartida com uma taxa de juros de 2%, hoje nós estamos com uma taxa de juros de 3,75% e se opera com juros ainda inferiores a 20%. Ou seja, é certo que o juro está um pouco mais caro, mas ele está mais caro porque o custo do dinheiro está um pouco maior e o produtor que teve bons resultados no passado, ele também, na sua sobra de recurso, ele quis uma rentabilidade um pouco maior. Como o Sicredi e todas as instituições financeiras administram recursos, o que acontece? O dinheiro ele está um pouco mais caro pela naturalidade do processo da economia. Então, é por isso que eu peço para as pessoas virem até o Sicredi para se informar, né, para a gente até passar um cenário de evolução de como foi o agro, né, quando nós éramos dependentes do governo, quando que nós tomamos a nossa autossuficiência, o tamanho, a importância que é o Brasil hoje dentro desse segmento, né, ajudar ao contexto financeiro das pessoas cada vez entenderem mais do seu modelo de negócio, ou seja,
Hoje, médios e grandes produtores são empresas, se a gente for analisar pelo volume que eles administram, né? Então tem bastante coisas nesse sentido, que eu acho que uma conversa pontual com o gestor de carteira ou as pessoas que têm necessidades diferentes também, acho que vão conseguir chegar à percepção do momento. Olha, eu tenho lastro para me alavancar um pouco mais. Eu acho que está no momento de eu ceder uma garantia. Acho que está na hora de eu fazer determinado investimento. E não se deixar, não seria poluir a palavra certa, mas influenciar por situações negativas que a gente vê na mídia hoje, né? Porque, sem sombra de dúvida, é um negócio que merece uma atenção toda especial pela representatividade que ela tem no nosso mercado hoje. Simplifique aí como que as pessoas podem ganhar, o que que elas podem ganhar através dessa promoção, só para a gente finalizar. Ok, maravilha. Muito obrigado pelo espaço, porque, sem sombra de dúvida, é algo que a gente gostaria de explanar mais. A promoção Invista e Ganhe, ela vem com o viés, então, de pessoas que têm interesse de aportar recursos conosco. Os produtos que estão na campanha, eu já mencionei anteriormente, são depósito a prazo, ou seja, pessoas que têm intenção de uma remuneração em cima de determinado prazo para aplicar, aonde poupança, a partir de R$250, as pessoas já começam a ganhar cupons para sortear, para concorrer aos prêmios em dinheiro, né? E também já ganham automaticamente uma raspadinha que já pode virar um prêmio instantâneo, tá? Isso, então, poupança a partir de R$250. Quando se fala no depósito a prazo, é a partir de R$1.000 o aporte. Então, a partir de R$1.000 de aplicação ali, já começa a ter essas mesmas proporcionalidades. A LCA, como é um investimento que tem uma rentabilidade um pouco maior, o aporte inicial é R$30.000. Então, a partir de cada R$30.000 também já começa a ganhar esses cupons. Eles, para valerem na campanha, tem um período de permanência, não pode a pessoa depositar hoje e sacar amanhã, então tem que ter um período de permanência ali. Os sorteios são todos pela Loteria Federal. Nós temos um hot site e um site que está de acesso dos colaboradores aqui também, dos folders que são disponibilizados para as pessoas verificar os números da sorte, acompanhar ganhadores, qual foi a cidade. Então, tudo isso aí está à disposição. E a nossa intenção é criar, né, educação financeira das pessoas de poupar, né? Então a gente às vezes quando está oferecendo o produto, eu gosto desses exemplos, né? Começa a poupar 30, 50, 100 reais por mês, independente de daqui a 60, 90 dias tu resgate ele, mas o hábito de poupar é como todos os hábitos positivos que a gente tem que criar na vida. As pessoas dizem, mas eu sou tomador de crédito, eu não guardo dinheiro, não dou dinheiro para banco, ou falo em coisas que às vezes não estão correlacionadas a isso. Eu disse, não, gente, poupar é uma questão de educação. Né? Pode ser por emergencial, pode ser... Exatamente. Futuro. Então é pensar no futuro. Exatamente. Né? Então, tanto daquela necessidade de eu quero juntar um dinheirinho para nas férias ter um aporte mais, ou poder trocar uma roupa, ou reformar uma casa, ou comprar um móvel, até algo de médio prazo, eu quero adquirir um bem, eu quero dar entrada num novo investimento, como pensar numa aposentadoria. Assim, o ato de economizar é um dos grandes diferenciais que nós não temos em relação ao primeiro mundo. Nós hoje temos uma população, Aguinaldo, de 40% das pessoas economicamente ativas economizam de alguma forma, mas elas guardam por pouco tempo, deixam de ganhar dinheiro, sabendo que não vão usar aquele recurso, mas dizem, eu quero ter liquidez no meu dinheiro. Mas a remuneração é bem menor, porque a instituição tem pouco prazo para trabalhar com ele. E aí aquele dinheiro fica um tempão parado na conta, ela poderia ter uma remuneração maior. Então, assim, se permitam, né, conversar com os nossos colaboradores, que eu tenho certeza, e isso eu afirmo para ti, que a forma com que a gente se tornou a maior cooperativa de crédito do Brasil e uma das 10 instituições financeiras maiores é porque a gente trata a necessidade de forma individual. Né? Com certeza, quem tem conta em mais de uma instituição financeira, se vir trabalhar investimentos conosco, eu garanto que vão ter uma experiência diferente em relação a esse tratamento. Muito bem. Então, meu amigo, minha amiga, que está podendo assistir isso agora, indique esse vídeo para outras pessoas também poderem assistir. E você que está nos ouvindo também pelo rádio, indique. O nosso link vai estar disponível sempre nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube. Agradecer aqui, Jalber, pelas essas dicas valiosas para que as pessoas consigam entender melhor de economia, né? De saber como economizar, abrir a sua poupança, fazer um investimento onde ele possa ter um retorno melhor.
Então a melhor forma é vir até a agência do Sicredi, fazer um bate-papo aqui com os atendentes que vão orientar da melhor maneira possível. Obrigado pelas suas dicas e estamos sempre à disposição para poder levar para os nossos amigos internautas e também os nossos ouvintes, ok? Muito obrigado, Aguinaldo. Tenhamos todos aí um ótimo ano e que sabedoria para administrar os nossos recursos.